O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de nós. Afinal, o que isso significa? Porque, como muita coisa que a gente ouve no Evangelho, muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a gente não procura entender o real significado daquela parábola ou daquele versículo, enfim. Então, lendo um livro chamado, vou lembrar agora o nome do livro, gente, Deixar Ir, acho que é isso o nome do livro, eu vou trazer com mais detalhes. É um livro bem legal, que no comecinho do livro o autor fala essa frase, esse versículo bíblico, e cita algo interessante. O quê? Que ele buscou na física quântica, no taoísmo, não lembro agora, ele cita N religiões. E no final de tudo ele descobriu que a resposta estava nele. Ou seja, aquela velha máxima, o reino dos céus está em você. Mas o que isso significa na prática? É o seguinte, sabe aquela vozinha lá no fundo, sempre que a gente está prestes a fazer alguma besteira, ela sempre está lá no fundo avisando, cara, não faz isso, vai por aqui, vai por ali. Eu quero que você pare por alguns segundos e imagine como seria a sua vida hoje se você sempre desse ouvidos a essa voz. Você estaria pior do que hoje? Acho que não. Provavelmente estaria muito, muito melhor. E é o meu caso também. Acredito que é o caso de todo mundo. Então, quanto mais ouvidos a gente dá para aquela vozinha lá no fundo, aquela vozinha que é desprovida de fatores externos, é algo que transcende o físico, é algo que você sente. Então, sempre que a gente está prestes a fazer algo, se a gente dá ouvidos a essa voz, muito provavelmente, pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a um mês, mas no longo prazo, eu falei provavelmente, né? Esquece essa palavra, tira provavelmente, porque é certeza. No longo prazo, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, você vai colher os frutos dessa decisão de ouvir essa voz. E os gatos estão brigando ali atrás, não vou apartar agora não. Deixa seguir a natureza. Não quero editar esse vídeo, então vai ser sem cortes, né? Sim, voltando ao raciocínio. Então, o autor do livro, ele não fala bem dessa forma, mas foi o que eu entendi, foi o que eu interpretei quando li esse exemplo nesse livro, que o autor citou essa passagem, estava lembrando hoje. Inclusive eu tenho que reler esse livro novamente. Eu não sei se vocês são assim, mas geralmente na primeira leitura de um livro eu não consigo reter quase nada. Eu consigo reter um pouquinho ali da essência, mas tipo, muito pouco. Então eu preciso ler uma vez, ler uma segunda vez, se possível conseguir o audiobook para ouvir também, acho legal. Quando é um livro que vale a pena. Agora quando é um livro, digamos, de ficção, tal, não tem necessidade. Mas quando é um livro, por exemplo, como a própria Bíblia, não dá pra gente dizer, eu li a Bíblia toda uma vez e não preciso ler nunca mais. Não, cada vez que a gente entende, parece que vai se abrindo as camadas. Então, no caso voltando ao nosso assunto, para não devagar muito, né? Esse reino dos céus, que Jesus fala que sempre esteve dentro de nós, é essa vozinha que sempre está lá dizendo o que a gente deve fazer, e que se a gente desse ouvidos, a nossa vida estaria infinitamente melhor. Então, no meu entendimento, pelo menos hoje, pode ser que amanhã eu mude de ideia, eu não sei, né? Mas ao menos hoje, deixa eu ver se estou enquadrado aqui. Ok. Ao menos hoje esse é o meu entendimento dessa questão do reino dos céus está dentro de você. Então, se a gente sempre dá ouvidos a essa voz, a gente vai prosperar. Um exemplo claro disso é a história de José do Egito.
José do Egito, conhecido como Justo, foi um cara que sofreu pra caramba. Foi um cara que, no nosso linguajar popular, literalmente comeu o pão que o diabo amassou. Mas foi um cara que sempre agiu de acordo com essa voz, sempre procurou fazer o certo. Ele teve N oportunidades de beneficiar-se, mas não, ele fez o que era certo. Começando lá atrás, quando ele era criança, ele poderia muito bem bajular os irmãos, porque Deus entregou visões a José desde criança, que ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante dele. Isso daí provavelmente foi o que fez os irmãos venderem ele como escravo, até cogitar tirar sua vida. Mas ele não omitiu esse fato. Eu já vi pastor descendo o ambu no José por ele ter contado. Não conte os seus sonhos, não conte sua visão. Cara, mas se Deus colocou no teu coração, provavelmente ele quer que você declare aquilo. Então José declarou. E sempre fez o que era certo. Teve aquele episódio lá com a mulher, a esposa do Potifar, acho que foi do Potifar, que queria ficar com ele, porque ele era jovem, bonito e tal, e ele negou-se, ela acusou ele falsamente de ter, você sabe, né? Vou falar essas palavras aqui para não prejudicar o vídeo. E outras vezes ele teve a chance lá na frente de se vingar dos irmãos que fizeram o que fizeram com ele, mas ele acolheu os irmãos, deu alimento. Então é um cara que sempre fez o que era certo, sempre deu ouvidos a essa voz e se tornou o cara mais poderoso do que o Egito, mais poderoso até que o próprio faraó. Porque na Bíblia acho que diz que ele foi poderoso, ele só ficava abaixo de faraó, mas na prática a gente sabe que ele era o manda-chuva, ele mandava e desmandava lá no Egito. O faraó era tipo a rainha da Inglaterra, a rainha morreu, cara, era o rei da Inglaterra, como se fosse hoje em dia. O faraó era o rei da Inglaterra e o José do Egito era o primeiro-ministro, era quem mandava, era quem botava moral na casa. Então foi o cara que sempre deu ouvidos a essa voz e é um exemplo claro de que o reino dos céus está em nós, mas a gente precisa dar ouvidos ao que ele nos fala. E além de dar ouvidos, a gente precisa agir, porque certo dia, há um tempo atrás, me veio essa frase. Não sei se eu li em algum lugar ou se foi Deus falando comigo, digamos assim, mas eu estava pedindo visão a Deus a respeito de alguma coisa, não lembro bem o que era. Deus me dá visão, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? E simplesmente a palavra que me veio foi o seguinte: a ação antecede a visão. Então, para eu ter visão, eu preciso agir de alguma forma. Muitas vezes eu não sei bem ao certo o que eu vou fazer, mas conforme eu vou agindo, a visão vai se abrindo. Então é aquela história, para o mar se abrir foi preciso colocar um pé, depois o outro, e ir avançando, conforme a gente avançava, o mar se abria. No nosso caso, por exemplo, eu quero aprender a tocar violão, é um exemplo bem chulo, tá? Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Eu não sei para onde vai esse trem, mas se eu começo ali todo dia, eu sei que se eu botar o dedo aqui vai sair som. Se eu botar esse outro dedo vai sair som. Então eu vou treinando isso, vou pondo o dedo, vou treinando aqui. Eu sei que se eu tocar na corda vai sair som. Então conforme eu vou fazendo isso, eu vou criando habilidade, eu vou adquirindo a visão do instrumento, de como eu posso tocar melhor. Vão me chegar amizades. Digamos que eu não tenho internet, eu aprendi a tocar violão lá atrás, não tinha internet, então eu não sabia para onde ia, mas eu ficava bulindo ali com o violão, aí aparecia um ou outro que sabia mais do que eu e me passava um acorde, outro me passava um solinho, e foi assim que eu aprendi. Hoje em dia está mais fácil, você vai lá no Google e consegue fazer tudo, mas nem tudo dá para a gente resolver indo no Google, então a gente precisa agir. Se a gente tem algum projeto, não vai ser o Google que vai executar para a gente, não vai ser o Google que vai mostrar como colocar o nosso projeto para rodar, então a gente precisa dar aquele passo de fé. E eu até tô fugindo, isso daí já seria tema para outro vídeo, né, cara? Mas enfim, eu acredito que deu para vocês entenderem aonde eu queria chegar sobre a questão do reino estar dentro de nós, e não é algo tipo transcendental, que eu tenho que ir para um monte, ficar
50 dias de vigília, orando, jejuando. Não, velho, agora, se eu tenho uma decisão importante, se eu tenho até mesmo algo corriqueiro, se eu tenho isso daqui para fazer, tenho aquilo para fazer, a voz está dizendo faz, eu vou e faço outra coisa, nada a ver, então já estou negando ouvir essa voz que seria o reino de Deus, o reino dos céus que está em mim. Então, quanto mais eu seguir essa voz, mais próximo eu estarei do reino dos céus. Sei que a perfeição a nós, nesse momento, ainda é impossível, mas quanto mais perto a gente estiver, melhor. Então é isso aí. Espero que tenham curtido esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Fui.